O nosso grupo vai apresentar um pouco para vocês o conteúdo de alergias alimentares. E nesse conteúdo a gente vai abordar as principais etiologias, características clínicas, diagnóstico e tratamentos. Os componentes do grupo são Sara Gabriele, Ana Alice e Gabriel Ramalho. As alergias alimentares podem ser definidas como uma resposta exacerbada do sistema imune contra proteínas alimentares, que são reconhecidas como um perigo para o organismo decorrente da ingestão, inalação ou contato com determinado alimento. Diversos aspectos têm sido apontados como fatores de risco para o desenvolvimento das alergias alimentares, sendo a idade, a influência do meio ambiente, a predisposição genética, as comorbilidades atópicas, a dieta, a microbiota, a higiene, o momento e via de exposição ao alimento e a integridade da barreira epitelial, considerados mais importantes e responsáveis pelo seu acentuado aumento de casos. Contudo, a sua natureza multifatorial dificulta a elucidação das causas envolvidas nessa patologia. Dentre as alergias alimentares, podemos destacar os tipos de alimentos mais comuns, que são responsáveis por até 90% das reações alérgicas. São eles: leite, ovo, amendoim, nozes, peixe, marisco, soja e trigo. Essas reações adversas aos alimentos podem ser de natureza alérgica ou tóxica. Quando alérgica, estas são classificadas de acordo com o mecanismo patológico em 3 tipos: as mediadas por imunoglobulinas E, as IgEs, as não mediadas por IgEs e as mistas. As reações mediadas por imunoglobulinas E dividem-se entre aquelas de reação imediata e aquelas em que a reação imediata se mantém pela prolongação dos sintomas. Essas reações ocorrem de minutos até 2 horas após a exposição à proteína alergênica. Entre elas, podem ser listadas reações cutâneas, reações gastrointestinais, reações respiratórias e reações sistêmicas. Ao contrário das reações imunoglobulinas E mediadas, as não mediadas são aquelas mediadas somente por células, que são as reações citotóxicas e reações por imunocomplexos, que, por não serem mediadas por anticorpos específicos, decorrem de maneira mais lenta e afetam principalmente a mucosa gastrointestinal, e raramente são fatais. No entanto, podem causar morbidade significativa em crianças. As reações mistas ocorrem tanto graças às imunoglobulinas E quanto às células do sistema imunológico. Esse tipo de reação deve ser suspeita quando os sintomas, que geralmente envolvem o trato gastrointestinal, são de natureza crônica, não se resolvem rapidamente e não são intimamente associados à ingestão de um alimento agressor em específico. É de difícil diagnóstico, normalmente apresenta elevação na quantidade de eosinófilos na mucosa intestinal ou esofágica e é detectado por biópsia. A obtenção da história clínica do paciente é o primeiro passo para o diagnóstico da doença. Caso esta seja consistente com uma possível alergia alimentar, o próximo passo envolve a realização de testes que detectam a presença de IgEs específicas para o alérgeno, como é o caso do teste cutâneo de hipersensibilidade imediata e a determinação da concentração plasmática das IgEs específicas para o alérgeno. Entretanto, estes testes são apenas indicadores de sensibilização e, por isso, nunca poderão ser utilizados para diagnóstico na ausência de história clínica. Além disso, estes 2 métodos podem gerar resultados inconclusivos e discordantes com a história clínica. Sendo assim, nessas situações e perante um baixo risco de reação alérgica, procede-se à realização de uma prova de provocação oral, que é, até o momento, o único método definitivo de diagnóstico, mas que apresenta um baixo perfil de segurança e que continua sendo o padrão ouro dos testes de alergia alimentar. Uma vez estabelecido o diagnóstico definitivo de alergia alimentar, o tratamento é feito com o uso de antihistamínicos e corticoides. Nos casos em que há choque anafilático e falta de ar, uma injeção de adrenalina deve ser administrada, podendo ser necessário o uso de máscara de oxigênio. O paciente que tem alergia alimentar conhecida deve, obviamente, evitar o consumo dos alimentos que a causam. A exclusão completa do alimento causador da reação é a única forma comprovada de manejo atualmente disponível. No entanto,
Isso nem sempre é fácil, especialmente se o alimento é encontrado em todo lugar e, portanto, difícil de ser evitado, tais como laticínios. Os rótulos podem ser confusos e pequenas quantidades do alérgeno alimentar podem estar presentes em alimentos tolerados. E, além disso, pode haver contaminação oculta de alimentos considerados seguros. Por fim, é importante destacar que as dietas de eliminação podem levar à desnutrição ou a outros efeitos adversos. Dessa forma, consultar um nutricionista é essencial para obter as informações necessárias à escolha dos alimentos adequados e seguros. Deve-se fazer o possível para assegurar que as necessidades nutricionais do paciente sejam atendidas e que o paciente seja totalmente instruído sobre o manejo nutricional.